A América Latina continua a sofrer com seus governos de esquerda. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda a governar a Colômbia, não está enfrentando uma situação fácil por lá, especialmente do ponto de vista econômico. Mal assumiu o cargo e Petro já enfrenta grandes protestos em diversas cidades do país. Já é um fenômeno conhecido o fato de que em países que elegeram ou reelegeram a esquerda na América Latina, a paciência da população está muito menor do que em tempos passados. E as más notícias econômicas apenas reforçam esse cenário. De acordo com o Departamento Administrativo Nacional de Estatística, o DANE, da Colômbia, a inflação acumulada nos últimos meses já supera os 11%, o maior índice desde 1999. Lembrando que aqui estamos utilizando a definição estatal de inflação, ou seja, aumento generalizado de preços. Conforme nos ensina a Escola Austríaca de Economia, inflação é basicamente o aumento da base monetária de uma economia, sendo que o aumento de preços é apenas a sua consequência mais visível. Como sempre acontece nesses casos, o Banco da República, que é o Banco Central da Colômbia, aumentou a taxa básica de juros, fazendo o percentual subir de 9% para 10%, maior índice desde 2008, o ano da crise dos subprimes. E isso, por óbvio, tem repercussão em muitos outros aspectos da economia do país. O dólar, por exemplo, atingiu a maior cotação da história, nada menos que 4.657 pesos colombianos, um aumento de 13,4% desde o início deste ano. Definitivamente não dá para dizer que a Colômbia está num bom caminho econômico. O caso colombiano, porém, não é o único do nosso continente. O Chile, atualmente governado por Gabriel Boric, presidente esquerdista que tentou implementar sem sucesso uma nova constituição no país, amarga 17 meses consecutivos de aumentos expressivos de preços, acumulando em 12 meses um índice de inflação superior a 13%, o mais alto em 28 anos. O Banco Central do Chile, a exemplo do seu par colombiano, decidiu aumentar as taxas de juros e injetar 25 bilhões de dólares para conter a crise econômica. As previsões para o Chile, contudo, não são nada animadoras. Segundo o Banco Central, a inflação será mais persistente do que o esperado, o que representará um aumento ainda maior na taxa de juros do país. O relatório do banco estima que a economia chilena crescerá míseros 1,75% este ano, sendo que os investimentos no país cairão 3,3% em 2022, ainda segundo as projeções. E bem, não podemos deixar de falar dos dois casos mais emblemáticos envolvendo governos de esquerda e países latino-americanos, a saber, a Argentina e a Venezuela. Os nossos irmãos, governados por Alberto Fernandes, poste de Cristina Kirchner, vivem numa situação crítica. Na Argentina, a inflação acumulada em 2022 já supera os 100%, o maior nível em 3 décadas, e a taxa de juros já ultrapassa os 75%, a segunda maior taxa de juros do mundo. Na Argentina, 36% da população já vive na pobreza, e nada indica que essa situação vai melhorar no curto prazo. Já na Venezuela, país que sofre com governos ditatoriais de esquerda há mais de 20 anos, a situação já se transformou em uma tragédia humanitária. Hoje, 94,5% dos venezuelanos vivem na pobreza, sendo que 3/4 da população estão abaixo da linha da pobreza extrema. Neste ano, o governo venezuelano aumentou o salário mínimo em 1.700%, com um valor nominal na casa dos milhões de bolívares, cifra que já perdeu completamente o seu sentido. Tal valor equivale basicamente a 28 dólares, o que permite a um venezuelano cobrir apenas 5% de suas necessidades básicas. É incrível imaginar como governos socialistas são promotores da desigualdade, ao contrário do que o senso comum costuma indicar. A Venezuela possui o maior índice de desigualdade da América do Sul, com 9 em cada 10 venezuelanos vivendo na pobreza e com uma pequena casta bem posicionada desfrutando de um alto estilo de vida às custas dos demais. No fim das contas, o grande símbolo da destruição econômica da Venezuela é o fato de que constantemente falta gasolina na capital do país com a maior reserva de petróleo do mundo. Por outro lado, países comandados por governos de direita tendem a ter resultados mais positivos, como é o caso do Brasil, que vem se diferenciando com consistência de seus vizinhos. Por exemplo, o FMI, Fundo Monetário Internacional, aumentou a perspectiva de crescimento
crescimento econômico brasileiro para este ano, de 1,7% para 2,8%. Isso coloca o Brasil na frente da média dos países desenvolvidos, superando a projeção de crescimento de países como os Estados Unidos, França e Alemanha. Além disso, o FMI também estimou que a dívida pública brasileira vai ser reduzida este ano, o que significa basicamente que o governo brasileiro não precisará imprimir dinheiro para cobrir seus gastos. E ao contrário de seus pares latino-americanos, o Brasil não está vivendo um período de inflação, e sim de deflação, palavra que era desconhecida dos brasileiros até poucos meses atrás. Nos meses de julho, agosto e setembro, houve queda no índice IPCA, que basicamente faz uma média dos preços de diversos produtos no mercado brasileiro. Isso significa, em resumo, que os brasileiros estão pagando mais barato pelos produtos consumidos. No acumulado de 12 meses, a taxa de inflação é de 7,17%, muito menor do que os 8,73% de alguns meses atrás. Além disso, o governo brasileiro promoveu algumas ações de redução do tamanho do Estado que são dignas de nota: diminuição de impostos em diversos itens, tanto em matéria de importação quanto em matéria de venda ao consumidor final, o que provoca uma considerável redução nos preços, e privatizações de empresas estatais, duas coisas que nós brasileiros não costumamos ver com muita frequência. Os bons resultados econômicos oriundos dessas acertadas políticas já estão começando a aparecer. Porém, como sempre, o futuro do Brasil depende de seu cenário político, ou como gostamos sempre de frisar, o Brasil nunca está a mais de 4 anos de distância do total comunismo. Planos de governo são mudados com muita frequência, e o candidato de oposição ao atual governo já demonstrou sua determinação em mudar muito do que já foi feito, sendo favorável a coisas como revogação da reforma trabalhista, fim do teto de gastos e ampliação do crédito subsidiado a pessoas e a empresas de vários setores econômicos. E se este último ponto lhe deu um frio na espinha, não é para menos. Esse foi o principal ingrediente do desastre econômico cometido pelo PT em seus anos de governo. De qualquer forma, independentemente dos resultados das urnas no próximo dia 30, saberemos os impactos das eleições no mercado em pouco tempo. Afinal de contas, mesmo governos empenhados em destruir a economia de um país com velocidade, demoram algum tempo para atingir o seu objetivo. O que vemos acontecer em países que elegeram recentemente governos de esquerda é uma precificação que o mercado faz de tragédias que certamente acontecerão em um futuro não muito distante. Governos que se elegem sob bandeiras populistas de políticas assistencialistas tendem a aumentar o tamanho do Estado, criando novas estatais, contratando mais funcionários públicos e distribuindo mais benefícios ao povo. Tudo isso, por óbvio, tem um custo esse que o governo será incapaz de bancar apenas por meio de impostos. Essa expectativa, muito realista, diga-se de passagem, pressiona o preço da dívida pública do país para cima. Afinal de contas, é muito arriscado emprestar dinheiro para um país que, com consistência, gasta muito mais do que arrecada. Isso, por óbvio, pressiona as taxas de juros para cima. Por outro lado, todo mundo já prevê que um governo socialista terminará por imprimir dinheiro para custear seus gastos, o que simplesmente resulta em desvalorização da moeda e aumento de preços. Por isso, já é esperado que ocorra a inflação em uma escala considerável, e mais uma vez, o mercado precifica esse risco. Não é impossível imaginar que em países que elegeram recentemente governos de esquerda, os preços já comecem a subir prevendo uma futura impressão de dinheiro. Em outras palavras, se a esquerda voltar ao poder no Brasil, podemos dar adeus à queda de preços ainda este ano. O fato é que onde quer que o socialismo seja implementado, ele sempre resultará em pobreza e em atraso econômico e social. Não importa se tal ideologia é aplicada em maior ou menor grau, sempre que a esquerda chega ao poder, podemos esperar desarranjo econômico, crescimento do Estado às custas do setor produtivo da sociedade, cerceamento das liberdades e, no médio e no longo prazo, crescimento da pobreza de forma generalizada. As coisas sempre aconteceram dessa forma e continuarão acontecendo, e não faz diferença se o socialismo é implantado aqui na América do Sul, na África ou na Ásia, os resultados serão os mesmos. As novas vitórias da esquerda na América Latina vieram acompanhadas de descontentamento popular e de deterioração da qualidade econômica dos países. O caso da Colômbia é só mais um dentre tantos exemplos de fracasso econômico promovido pela esquerda. Tal como o dos chilenos, o caminho dos colombianos está bastante claro. Se as coisas não mudarem, em algum tempo eles
estarão como os argentinos e em um pouco mais de tempo como os venezuelanos. Quanto ao destino do Brasil, bem, as próximas semanas serão decisivas para determinar qual caminho nós iremos seguir. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!